Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1 diz: De novo, observei toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Hoje a gente vai ler a partir deste versículo, desse capítulo, de Eclesiastes. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo um plano de 12 dias, onde a gente vai ler os 12 capítulos, os 12 dias através do livro de Eclesiastes. E ele traz reflexões, um direcionamento de ações que a gente pode colocar no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, se você não escutou os dias anteriores, eu acho interessante voltar, escutar. E hoje, agora, antes da gente ler a respeito do capítulo 4, que o título é Lágrimas, a gente vai orar, pedir a presença do Espírito Santo, acalmar nosso coração. Então, você pode respirar fundo, suspirar. Senhor, meu Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada por mais esse dia. Obrigada por esta segunda-feira, por estarmos iniciando mais uma semana na Tua presença. Obrigada por nos direcionar para que a gente pudesse ler, Eclesiastes. Pedimos a presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa soprar os nossos ouvidos, nos ajudar a entender cada palavra, que esse ensinamento de hoje possa tocar o nosso coração, que a gente grave esses ensinamentos, ele fixe em nossa mente para quando a gente precisar acessar isso. Então pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos dê sabedoria, discernimento para a leitura de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. No capítulo 4 de Eclesiastes, Salomão reflete sobre a opressão, o sofrimento e a solidão que permeiam a vida humana. Ele começa observando as lágrimas dos oprimidos e a ausência dos consoladores. Salomão vê a opressão como um mal terrível e conclui que, muitas vezes, aqueles que já morreram são mais felizes do que os vivos que ainda sofrem. Ele até sugere que aqueles que nunca nasceram são mais afortunados, pois nunca presenciaram o mal e a opressão debaixo do sol. Salomão também aborda a futilidade do trabalho motivado pela inveja e pela competição. Ele observa que muitas pessoas se esforçam e trabalham arduamente, não por satisfação pessoal ou necessidade, mas para superar os outros. Essa busca incessante por sucesso e reconhecimento é, segundo Salomão, vaidade e correr atrás do vento. Ele destaca que o trabalho sem descanso e a busca incessante por mais, sem tempo para desfrutar das conquistas, são fúteis e desgastantes. Além disso, Salomão fala sobre a importância da companhia e da colaboração. Ele enfatiza que 2 são melhores do que 1, porque tem melhor recompensa pelo trabalho. Se um cair, o outro pode ajudar a levantá-lo. Da mesma forma, um ataque pode ser resistido mais eficazmente por 2 pessoas do que por uma só. E essa reflexão sobre interdependência e o apoio mútuo sublinha a importância das relações e da comunidade. Salomão termina refletindo sobre a transitoriedade do poder e a insatisfação humana. Ele observa que um jovem, pobre e sábio pode ser melhor do que um rei, velho e tolo que não aceita conselhos. No entanto, mesmo jovem sábio, eventualmente será sucedido por outro, e o ciclo de insatisfação e busca por mais continuará.
Para nós, cristãos, a reflexão sobre a opressão e a solidão nos chama a ser agentes de consolação e justiça. Jesus nos ensina a amar ao próximo e a ser consoladores para aqueles que choram, refletindo a compaixão e a graça de Deus. O versículo-chave é Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, que eu li no início. Vi também os que sofrem debaixo da opressão, lágrimas dos oprimidos, mas não há quem console. O poder está do lado dos seus opressores, não há quem os console. A palavra-chave é lágrima, que no hebraico é di'an, que significa lágrima ou choro, din-an. Salomão usa esse termo para destacar a profunda dor e sofrimento dos oprimidos. A exegese de din-an nos lembra da realidade do sofrimento humano e da necessidade de compaixão e consolo. Jesus chorou com os que choravam, mostrando que Deus vê e se importa com nossas lágrimas. Depois eu vou ver se é assim mesmo que fala. Como que a gente pode aplicar isso para o dia a dia, né? Essa leitura de hoje, esse ensinamento. O primeiro ponto é: seja um consolador. Reflita sobre como você pode ser um agente de consolação para aqueles que sofrem. Para a gente buscar maneiras de oferecer apoio e conforto aos oprimidos e aflitos. Segundo ponto, valorize as relações. Reconhecer a importância das relações e do apoio mútuo. Investir em amizades e comunidade, sabendo que a companhia e a colaboração são essenciais para enfrentar os desafios da vida. E isso a gente pode dizer que a gente sente na prática, né? Como estar aqui em comunidade nos ajuda, né? A gente a passar por momentos desafiadores, né? Às vezes compartilhar uma dor ou um direcionamento que precisa tomar, como que isso nos fortalece, né? Esse apoio mútuo. E a gente pode criar, né? Outros grupos na nossa família, né? Criar isso, você, né? Ali dentro da sua casa, ou com os irmãos ou pais. Terceiro, trabalhe com propósito. Avalie suas motivações para o trabalho e o sucesso. Trabalhe com propósito e equilíbrio, buscando satisfação em Deus e não apenas em conquistas materiais. Então, ser um consolador, valorizar as relações, né? Criar ali essa comunidade, esse apoio mútuo e trabalhar com propósito, buscando satisfação em Deus e não apenas nas conquistas materiais. E agora a gente vai orar. Pai nosso, vemos a dor e as lágrimas dos oprimidos ao nosso redor. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a ser consoladores para aqueles que sofrem. Que a gente possa refletir a Tua compaixão e graça em nossas ações diárias. Ajude-nos a valorizar as relações e a buscar o bem-estar mútuo, reconhecendo a importância da comunidade e do apoio. Que a gente possa trabalhar, Deus, com propósito, encontrando satisfação em Ti e não apenas em conquistas materiais. Em nome de Jesus, oramos. Amém, amém, amém. E agora a gente vai para a nossa oração guiada, agradecer por mais um dia de vida, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós, né? Respira fundo mais uma vez, suspira. Em Salmos, capítulo 3, versículo 33 diz: Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, és minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Pense em uma situação atual que fez você se sentir despreparado. Imagine que Deus o rodeia como um escudo. E depois faça do salmo
3, versículo 3, a sua oração falando em voz alta. Mas tu, Senhor, é o escudo ao meu redor, és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Visualize então essa cena e protegida pelo Senhor, você vai agradecer. Agradecer por mais esse dia, agradecer por essa proteção, pelo Senhor ser o nosso escudo, por coisas que aconteceram ontem no seu domingo, por tudo que Ele vem, né, te livrando. Eu vou ficar em silêncio, eu vou escrever aqui meus motivos de gratidão e você pode fazer o mesmo. Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, todos os nossos motivos de gratidão pela nossa vida, pela proteção, por ter a possibilidade de descansar no Senhor. E você pode continuar agradecendo a Deus ao longo do seu dia, quando você for sentar para tomar o seu café ou almoçar, agradeça pelo seu alimento, agradeça por esse alimento fazer bem para o seu corpo, agradeça pelo movimento das suas pernas que te leva e te traz. Então, a todo momento, a gente tem motivos ali para agradecer, né? Senhor, também queremos te pedir perdão, Pai, se no dia de ontem fizemos algo que não te agradou. Perdão pelos nossos pensamentos, pelas atitudes. E às vezes a gente precisa pedir perdão pela maneira que a gente se trata, né? Às vezes a gente não se cuida, às vezes a gente fica se chicoteando, né? Se culpando, se menosprezando. Muitas vezes a gente fala, porque você é burra mesmo, ou olha, você não tem capacidade. Eu já me vi muitas vezes me diminuindo, me desmerecendo, e às vezes o perdão é pelo que a gente faz com a gente mesma, né? Então que a gente possa entender que a gente dá o melhor nas nossas condições, que a gente pode se acolher e pedir para que Deus trabalhe no nosso coração, para que a gente tenha consciência, né, da maneira que a gente se trata, da maneira que a gente trata os outros, porque normalmente a gente trata os outros da maneira que a gente se trata, né? Então, se a gente se cobra muito, se a gente é muito ríspida com a gente mesma, a gente é assim com o outro, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a nós mesmas, para daí a gente amar o outro, né? Então, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Se fizemos ou falamos, pensamos algo que não te agradou, Senhor, que a gente tenha consciência de tudo isso para que a gente possa melhorar, Pai. Que o Senhor nos proteja de todo mal, coloque o seu escudo à nossa volta, nos livre, Deus, de todas as tentações, que a gente consiga permanecer no caminho do Senhor, sendo obedientes, né? E agora a gente vai orar pelo outro, e da mesma maneira que a gente visualizou o escudo ao nosso redor, a gente pode visualizar o escudo de proteção ao redor do outro, né? Dos nossos filhos, pais, avós, familiares, primos, tios, amigos, comunidade. Então agora é o momento da gente orar pelo outro. Eu vou ficar em silêncio e a gente pode fazer nossa oração de intercessão agora.
Senhor, colocamos aos teus pés todos os nossos pedidos de intercessão, que o Senhor console todos aqueles que estão aflitos, traga cura para todos aqueles que estão enfermos, doentes, traga renovo, refrigério, transformação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai orar por nós. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Existe algo te impedindo de se aproximar de Deus? Então a gente tem acesso a muitas coisas e a gente tem o livre-arbítrio para acessar qualquer uma dessas coisas. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. E às vezes esse permitido que não nos convém nos afasta de Deus, né? Nos impede de nos aproximarmos dele. Então agora é o momento da gente conversar com o Senhor, ser honesta, né? De como a gente está se sentindo, o que às vezes a gente pode estar fazendo que a gente sabe que não agrada o coração do Senhor, mas que a gente precisa de ajuda para sair dessa situação, né? Não deixar que nada nos domine, nenhum vício. E vício que eu falo não é só em drogas, em bebidas, é vício em pessoas, em coisas, né? Em trabalho. Então que a gente possa ser honesta com o Senhor agora e contar para Ele todas as nossas preocupações. E pedir ajuda, que se tiver algo que está te impedindo de se aproximar de Deus, entregue a Ele agora. Eu vou aqui fazer as minhas orações pela minha vida e você pode fazer o mesmo. Vamos fazer isso agora. Senhor, entregamos todos os nossos pensamentos a Ti, todas as nossas preocupações. O Senhor nos deu fôlego e continua a sustentar a nossa vida. Sentimos-nos constrangidas porque o Senhor se importa em nos ajudar. Que o Senhor continue guardando a nossa vida enquanto a gente te segue, Senhor. E ao encerrar, né, o nosso devocional de hoje, a nossa oração, nós queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu escudo que nos envolve, pelo teu amor, né, por nos direcionar para o que é certo e errado. Queremos entregar ao Senhor essa semana que se inicia, então, hoje é segunda-feira. Queremos pedir que o Senhor guie os nossos passos, né, nos dê sabedoria, discernimento para entender o que é do Senhor, o que não é. Que a gente sabe que o inimigo ele vem disfarçado, né? E às vezes a gente acha, nossa, aquilo é muito bom, mas aquilo vem do Senhor. Os meus desejos são esses, mas isso vai ajudar você a levar mais da palavra, né? Que a gente tenha essa consciência, essa sabedoria, né? Coragem para enfrentar os nossos desafios que a gente sabe que vão ter, né? Então eu declaro que essa semana ela será uma semana abençoada, cheia de oportunidades, repleta da tua paz. Escolhemos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que os seus planos eles são muito melhores, maiores para a nossa vida. E agora a gente vai afirmar, né, uma frase positiva para o nosso dia.
Eu escolho ter uma atitude de fé e gratidão, mesmo em meio às incertezas. Se visualize feliz, sorrindo, lidando com os conflitos, com os relacionamentos de maneira leve, sabendo que Deus está te direcionando, te dando sabedoria. Visualize você trabalhando, fazendo a sua parte, levando a palavra, se alimentando, sentada à mesa, reunida com a sua família, ou às vezes sozinha com o Senhor, né? E dando tudo certo. E mesmo em meio ao desafio, você em paz, sabendo lidar com a situação. Pai, que a sua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor, que o Senhor renove a nossa mente, fortaleça o nosso coração, nos sustente com a tua graça e que a tua presença nos acompanhe em cada momento. Confiamos em ti e te agradecemos por tudo que o Senhor farás em nossa vida. Que seu dia hoje seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique com Deus, um ótimo dia e nos vemos amanhã.